Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio. É uma alegria ter a sua companhia. Se você não me conhece, eu me chamo Júlia, atualmente estou estudando jornalismo e hoje falaremos o que ninguém me disse sobre pensar diferente. Eu me recordava de um assunto, enquanto eu refletia sobre isso, que é um fenômeno que acontece não só no Brasil, como no mundo todo, e que eu tenho certeza que você já ouviu falar, que é a famosa polarização. Enquanto eu me preparava, pensava no roteiro, em quais dados eu ia trazer para vocês, eu me deparei com um estudo interessante que se chama Echo Chambers: Emotional Contagion and Group Polarization on Facebook, de Walter e colegas. Traduzindo esse estudo internacional, a pesquisa falava sobre o fenômeno das câmeras de eco e mostrava o quanto as pessoas tendem a consumir informações que confirmam as suas crenças, formando comunidades fechadas que reforçam as mesmas opiniões. Mas qual que é o problema, Júlia? O problema é que quanto maior o envolvimento, maior a polarização emocional. Já indo bem direto ao ponto, o primeiro insight que a gente pode tirar sobre essa teoria das câmeras de eco é que as redes sociais não mostram o mundo. Ela mostra parte dele. E agora, então, com as regras dos novos algoritmos, aonde só entrega a maior parte interesses do usuário, ou seja, filtrando o conteúdo, isso aumenta ainda mais. Então você acaba vivendo numa bolha de opinião, vendo ali uma parte do mundo. Então é possível concluir que não é que o mundo concorda com você, é que talvez você tenha parado de ver e ouvir quem pensa diferente. E sabe, talvez o problema não seja pensar diferente, mas sim viver em bolhas onde ninguém pensa diferente. No fim das contas, eu percebo que a polarização não começa quando discordamos, ela começa quando paramos de escutar. Então, por que não o benefício da dúvida? Sabe aquele momento que todo mundo discorda, mas ninguém fala nada? Eu me lembro como se fosse ontem, uma aula de socialismo no ensino médio, e naquele dia eu estava prestando atenção no professor, naquilo que ele estava falando, só que algumas coisas pra mim não parecia fazer sentido. Mas eu estava aprendendo, né? Nunca ouvi falar daquilo, então não de forma direta, né? Claro. Mas eu fiquei quieta. E aí depois, conversando com alguns colegas, eu percebi que, na verdade, eu não era a única que pensava de forma diferente. Existiam outras pessoas que pensavam diferente. E eu tenho certeza que talvez você já tenha vivido uma situação como essa. E eu descobri que existe um termo para isso. Chama ignorância pluralista. É um conceito clássico da psicologia social. Então, às vezes, você acha que pensa diferente do que todo mundo, mas na verdade todo mundo está pensando igual a você. E agora eu convido você a se questionar: por que pensar diferente é importante? Como também, por que falar com alguém que pensa diferente é importante? De forma simples, conversar com alguém que pensa diferente coloca a sua mente para trabalhar, para funcionar, para refletir. E você começa a questionar todo o arcabouço de conceitos, de crenças, de opiniões que estão dentro da sua mente. E isso não é errado, não. O errado e principalmente o ruim é você achar que você tá sempre certo e sempre correto e não tem que mudar nada. Isso é que é o problema. A diversidade cognitiva, ela é muito importante. Pesquisas mostram que grupos com diferentes perspectivas produzem mais inovação, soluções melhores, discussões mais inteligentes. Isso acontece porque ideias diferentes desafiam suposições, revelam erros, criam novas possibilidades. Mas isso só é possível se você abre mão da sua teimosia de achar que está sempre certo e permitir o benefício da dúvida. Eu percebo uma juventude muito ligada a ideologias embasadas em um sentimentalismo individualista. E assim, abre mão de analisar racionalmente o que realmente é melhor para o bem comum. Com isso, a gente pode perceber que a ciência ela avança justamente porque as pessoas pensam diferente. No século XVIII, hospitais europeus tinham uma alta taxa de mulheres que morriam após o parto.
E um médico observou, eu vou deixar o nome dele escrito aqui porque é difícil de pronunciar, que os médicos saíam da autópsia e iam atender partos sem lavar as mãos. Ele propôs algo simples, que os médicos deveriam lavar as mãos com soluções de cloro antes de atender os pacientes. O resultado foi imediato. A mortalidade cai drasticamente, mas aconteceu algo surpreendente. A comunidade médica ridicularizou a ideia, porque na época eles não acreditavam que os médicos poderiam transmitir doenças, já que eles que tratavam as doenças. Mas depois de anos, com os estudos sobre germes, comprovou a teoria desse médico. Então convido você a refletir. Qual é a sua posição com quem pensa diferente? Você costuma descredibilizar ou desqualificar a pessoa só porque ela pensa diferente ou você tenta entender o porquê que ela pensa assim? Cada um tem uma razão do porquê pensa tal coisa. Você conseguiu perceber que existe todo um paradoxo nessa conversa, né? E ele tem um nome, se chama o paradoxo da tolerância. A sociedade precisa tolerar ideias diferentes para avançar, mas ao mesmo tempo deve combater ideias que tentam destruir o próprio debate racional. Isso mostra que pensar diferente não é o problema. O problema é quando o diálogo desaparece. A ideia desse episódio veio com uma experiência que eu vivi nas minhas férias do ano passado. Eu saí totalmente da minha zona de conforto, da minha bolha, aquilo que eu conhecia, as pessoas que eu conhecia, e fui para o outro lado do continente e me deparei com muitas pessoas diferentes, de aparências, de crenças, de etnias. E eu percebi que no meu inconsciente tinha uma questão. Quando eu presenciava pessoas que pensavam diferente de mim, no meu inconsciente, não no meu físico, claro, parecia que eu descredibilizava a pessoa, desumanizava a pessoa, porque ela pensava diferente. Só que eu estando lá, eu me deparei com muitas pessoas que pensam diferente, mas pessoas maravilhosas, com um coração muito bom. Então, quem sou eu para descredibilizar uma pessoa pela crença dela, sabe? E passei a refletir o porquê que tal pessoa pensa daquele jeito, por que tal pessoa pensa assado. E foi algo, e foi uma experiência muito enriquecedora, porque nós, seres humanos, para evoluirmos, precisamos sair de nós mesmos, né? Precisamos sair do nosso egoísmo e ficar bitolado em conviver com pessoas que só pensam o que eu creio, o que eu acredito, acaba fazendo você viver no quadrado. E quando você sai disso e percebe que existe um mundo lá fora e que pessoas são diferentes, pessoas pensam diferentes, e você tem essa capacidade de dialogar. Dialogar não é necessariamente mudar a sua opinião, mas é fazer ela ser questionada. E você ou reafirmá-la porque é racionalmente pensando e na busca pela verdade, ela tá realmente certa, ou se ela estiver equivocada, ser menos teimoso e com humildade reconhecer: eu errei, preciso mudar. E eu percebo que isso é o que mais carece na sociedade. Eu não posso falar muito porque eu ainda não tive muitas situações ou, eu só convivo com gente que pensa diferente. Eu ainda não tenho muito esse contato, mas depois dessa experiência, eu falei: Júlia, você ainda tem muito a crescer, muito a amadurecer. Eu sempre achei que eu pensava diferente das outras pessoas, mais ou menos da minha idade. E sabe, eu percebo que isso não é um problema. O problema não é pensar diferente. O problema é o bloqueio que a gente coloca na nossa cabeça de achar que aquela pessoa não tem nenhum tipo de valor porque ela pensa diferente, sabe? Isso tanto pessoas que pensam contrário a mim ou pessoas contrário a mim que, de certa forma, me desqualificam porque eu penso diferente. Eu achei interessante, a ciência ela só avança porque pensamos diferentes e debatemos e discutimos de forma racional até chegar a verdadeiras conclusões. E bom, eu espero que a reflexão tenha trago algumas reflexões, alguns insights de qualquer forma para você. Eu espero que tenha agregado essa conversa com você hoje
E eu te desafio a partilhar comigo nos comentários, se isso fez sentido pra você. Eu ficaria muito feliz com a sua interação. E te desafio também a compartilhar com seus amigos. Se enquanto você estava me escutando, você lembrou de alguém, ou nossa, faz muito sentido o que ela falou, eu te desafio a mandar um link no WhatsApp pra alguém e a postar nos stories. E não se esqueça, talvez o verdadeiro problema do nosso tempo não é que as pessoas pensam diferente, mas sim que estamos indispostos e fatigados a escutar quem pensa diferente. Espero que possamos nos encontrar novamente e até a próxima!